Olá pessoal, saudações de luz, aqui quem fala é o Áureo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre suicídio. Eu sei que isso é um tema polêmico, mas se você quiser entender isso de uma forma bem clara, que vai fazer total sentido para você, assiste esse vídeo até o fim para você entender da forma que eu vou estar explicando. Mas assiste até o fim mesmo, porque se você pegar pela metade, você não vai entender a lógica e vai boiar no que eu estou falando aqui, tá bom? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos, eu comecei a pegar casos de depressão profunda, de pessoas que queriam se suicidar, e, enfim, todo tipo de situação que levasse a esse tipo de fim. E eu comecei a tratar as pessoas, né, da forma que eu sabia ali, usando os recursos que eu tinha, e trabalhava a energia delas. Constantemente eu detectava muita influência espiritual em casos de grave obsessão, não apenas em casos de suicídio, mas casos psiquiátricos também. Visualizava uma série de situações assim que eram por origem espiritual, por obsessão, por trabalhos de magias negativas contra a pessoa, enfim, toda sorte de coisas bizarras que existe no mundo espiritual nas camadas mais inferiores. E eu comecei a buscar entender um pouco mais, né, por que levava as pessoas a cometerem suicídio. E dentro dessas minhas buscas, né, eu fui começar a ver uma visão mais espiritual sobre o que acontecia com a pessoa quando ela se suicidava, por exemplo. E as explicações que eu via, né, eram extremamente bizarras, né? Para mim não fazia o menor sentido, né? Dizer que se a pessoa se suicidasse, ela seria punida, ela seria castigada por Deus, ela seria levada para regiões ruins. E eu achava essa história um pouco fantasiosa, né? Como é que é assim? Então a pessoa se suicida, vem alguém, pega ela, você se suicidou, vem aqui comigo, eu vou te levar para lá, você vai ver só. E coloca ela lá. Para mim isso não fazia sentido, para mim isso não era algo meio lógico, né? Eu digo isso por quê? Porque eu participo de diferentes tipos de missões de resgate em regiões pesadas, em regiões umbralinas, com todo o apoio da minha equipe espiritual. Eu sei como funcionam as coisas lá. E essa visão parecia muito fantasiosa, mas talvez necessária para um determinado público com conhecimento muito inicial sobre a espiritualidade, talvez necessária em dado momento. Mas eu queria trazer uma informação que fosse mais clara, mais lógica e mais verídica sobre o que acontece de fato. Então, dentro dessas minhas buscas, eu comecei, enfim, seguindo meu trabalho, né, trabalhando com minha equipe espiritual em diferentes missões. Então nós começamos a acessar determinadas regiões e eu fui então interagindo com alguns tipos de casos de pessoas que haviam se suicidado. E eu vou explicar para vocês agora o que de fato ocorre, né, dentro desse processo, né, para que vocês percebam que é algo extremamente lógico e, enfim, a gente consiga clarear um pouco sobre esse assunto, né? Enfim, o que leva primeiro uma pessoa a se suicidar, né? Ninguém chega assim, acorda um dia mal-humorado, fala, tô de mal com a vida, vou me suicidar, e inventa uma forma de conseguir isso. Ninguém faz isso. Isso é um caso que vai levando um tempo muito grande, onde a pessoa está numa situação ruim e as coisas vão piorando, ela não vai sabendo como lidar com isso. Enfim, pode ser casos de depressão, podem ser decepções, pode ser pânico, uma série de possibilidades pode levar a isso, né? Enfim, mas a pessoa ela está num estado psíquico, energético, num estado de equilíbrio, e isso vai caindo cada vez mais, da forma mais drástica possível. Conforme a energia da pessoa vai baixando, conforme a frequência dela vai ficando cada vez mais densa, ela passa o quê? A atrair mais seres negativos, mais obsessores, começa a andar por lugares com energia pesada, ou seja, isso se torna uma bola de neve que o problema vai só aumentando cada vez mais. A energia da pessoa baixa um ponto em que a própria equipe de mentores espirituais dela não tem mais como segurar aquela barra pesada, a energia está muito densa, eles não conseguem mais interagir, buscar resgatar essa pessoa. Enfim, a pessoa passa a atrair coisas ruins o tempo inteiro, começa a atrair situações extremamente problemáticas para a sua vida. E essa bola de neve vai crescendo até um ponto onde o ápice é a pessoa ter algum tipo de atitude que vai levar ao suicídio.
né? E pum, isso acontece, né? A gente vê aí que acontece com muitas pessoas, é algo extremamente sério, é algo que a gente tem que ter atenção quanto a essas situações, né? E o que acontece? Uma vez que a pessoa desencarna, o que de fato acontece ali? Bem, como eu estava explicando, a energia da pessoa baixou de uma forma extremamente drástica. Então, o que faz com que ela vá para uma região pesada, para uma região negativa, não é o fato de Deus ou alguém ter decidido o destino dessa pessoa, mas tão simplesmente pelo fato da energia dela estar tão baixa, tão negativa, que após o desencarne, ela é automaticamente atraída. Ela é atraída vibracionalmente para uma região mais pesada, para uma região infradimensional, uma região densa, de extrema negatividade. Então isso é simplesmente o que acontece. Não envolve nenhum tipo de entidade decidindo o mal dela, punindo ela, não existe Deus decidindo sobre a vida dela, é tão somente um processo de atração vibracional. Se a energia dela estivesse extremamente sutil, elevada, no momento que uma pessoa desencarna, ela é atraída para regiões de alta luminosidade. Ela passa a atrair seres que vão resgatar ela ali e possivelmente levar ela para uma cidade espiritual, para locais de alta luminosidade, né, de alta consciência espiritual. E o mesmo ocorre quando a pessoa está com energia extremamente negativa. Então essa pessoa que desencarnou foi atraída para essas regiões, né? Então essa é a explicação mais lógica possível sobre esse processo, né? Não envolve misticismo, não envolve dogmas religiosos, não tem a ver com punição, nem nada do tipo, né? É apenas um processo de atração energética. E aquela pessoa ela vai ficar lá por algum tempo, né? Vai acabar sofrendo devido ao ambiente que ela está inserido ali ser muito pior do que o ambiente aqui planetário, né? Pelo menos na maior parte das vezes. E em dado momento, quando ela conseguir, ela pode ser resgatada dali. Para isso ela vai precisar elevar um pouco a energia dela, ela vai começar, talvez em algum momento ela possa ser resgatada para outros seres, né? E daí vai ser ajudada e vai ser trabalhada e vai continuar com a vida dela. Então isso de fato é o que acontece. Agora, se uma pessoa está com esse tipo de pensamento, se você vive esse caso hoje em dia, ou se você conhece alguém que vive esse caso, de que está pensando em suicídio, então preste atenção no que eu vou te dizer. É muito mais fácil você trabalhar isso aqui, enquanto você está vivendo, enquanto você é encarnado, do que quando você está numa região negativada. Para muitas pessoas acham que vou me suicidar e meus problemas vão acabar. Dedo engano, talvez eles possam simplesmente começar, tá? Porque você vai para uma região de extrema negatividade, onde só existem seres de barra pesada. O que vai acontecer é que essa pessoa possivelmente vai ser escravizada ali, vai ser torturada, vai ser espancada, vai ser utilizada por seres de alta negatividade como mais um trabalhador ali das hierarquias negativas, né? Ou seja, vai passar por tormentas grandes, que não tem a ver com punição divina, não tem a ver com nada disso, tem a ver apenas com ela ter sido atraída para essa região, como eu já expliquei, né? Então, se você conhece pessoas que vivem nessa situação, é muito mais fácil ela ser trabalhada aqui, enquanto ela está vivendo, enquanto ela está encarnada. Porque do outro lado, as coisas são muito mais complicadas e vai levar um tempo muito grande para essa pessoa conseguir ser resgatada, né? Muito tempo mesmo. Agora, o que você precisa ter em mente, o que você precisa ter clareza é como tratar essas questões. Eu acredito que tratar isso através de medicamentos tem uma capacidade de resultado extremamente limitada, né? Porque você vai colocar uma pessoa num nível onde ela você vai apenas evitar que ela consiga se suicidar, né, na maior parte das vezes, mas vai ter um resultado limitado isso, né? E, inclusive essa alteração do seu corpo físico devido à quantidade de medicamentos acaba abrindo brechas no teu campo energético, acaba atraindo mais obsessores, mais entidades que podem explorar, sugar tua energia e te atrapalhar mais. Eu acho que você pode fazer de uma forma complementar que seja tratamentos energéticos. Eu acho que
Um mestre de Reiki, uma pessoa que pratica Reiki pode ajudar, vindo a sutilizar a sua energia. Uma pessoa que trabalha com outras técnicas, Magnified Healing, alinhamento estelar e muitas outras técnicas vibracionais pode ajudar. Acredito que os florais podem ajudar, existem vários sistemas, né? Enfim, existe uma série de tratamentos energéticos que vão atuar na causa. E se for algum tipo de influência espiritual, vão ter um resultado muito mais efetivo. Por quê? Você trata coisas espirituais de uma forma espiritual. Concorda? E assim, muitas das terapias holísticas possuem essa visão mais holística, é claro, e também uma visão mais espiritual, uma visão mais quântica, uma visão mais cósmica, o que for, mas que podem atuar nesses casos tendo uma capacidade de auxílio de uma forma muito mais rápida, né? Enfim, é um processo. Agora, como estava dizendo, eu acredito que é muito mais fácil você trabalhar essa pessoa quando você está encarnado, né? Então, essa é a minha sugestão. Se você vive ou conhece pessoas que vivam isso, busque ajuda em grupos espirituais, em tratamentos energéticos, florais. São coisas que vão ajudar a sutilizar a energia da pessoa, né? Aí cabe também, né, outros tipos de acompanhamento, né, sejam por psicólogos, seja, enfim, na área que você tiver afinidade de tratamentos, mas com essa melhora na energia, com essa sutilização, com a dissolução de energias negativas e de obsessões, a pessoa ela vai ter condições de se restabelecer, enfim, viver de uma forma mais tranquila, harmoniosa e buscar seguir o caminho dela, né, sem entrar nessa rota que poderia trazer um destino muito cruel e trágico. Tá bom? Essas são apenas opiniões minhas pessoais, né? Não estou aqui para orientar de uma forma médica, nem nada do tipo, né? Cada um que busque aquilo que se interessa mais, mas eu estou aqui para falar sobre o ponto de vista espiritual e o que de fato acontece, né? Devido a tudo que eu percebi, devido às situações que eu fui envolvendo, buscando ajudar outras pessoas, buscando ajudar até mesmo seres desencarnados que não necessariamente, né, estão aqui nessa realidade, mas é algo que eu faço constantemente. Enfim, é isso. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida, seu comentário que você quiser, se inscreve no meu canal e, se quiser, envie esse vídeo para as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Espero que você tenha aproveitado, desejo muita luz na sua vida, a gente se esbarra aí pelo cosmos. Tchau, tchau.